Bom, boa noite, pessoal. Wellington Mall, mais uma semana aqui, o relatório da Glassnode, o relatório da semana 47. A Glassnode traz essa semana para nós aqui como o título, a incerteza nas mãos das baleias e dos investidores e de mãos mais antigas, né? Então, após esse evento da FTX aí, eles estão mostrando para nós que está começando a ter uma certa perda de confiança das baleias e dessas mãos antigas, assim, né? Se não é uma perda de confiança, pelo menos dê uma balançada neles, né? Então, nessa edição, a gente vai dar um foco e tentar investigar justamente essa convicção desses investidores, que são os investidores que são menos suscetíveis a terem um comportamento de pânico, a venderem numa volatilidade e tudo mais, né? A gente viu que na semana passada essa convicção realmente foi um pouco abalada pelo colapso da FTX, principalmente pela questão dos saques de bitcoins, né? Então a gente vê que não teve tanta venda, mas teve muito saque de bitcoin das exchanges, que são os investidores justamente buscando uma segurança ali, né? Guardando os seus bitcoins com as suas próprias wallets, né? Então, na semana a gente vai ver justamente esses saques das exchanges, que eles continuam batendo alguns valores históricos, tá? A gente vai ver posições de baleias, que por muito tempo elas não estavam em posições negativas, agora elas estão em posições negativas. E a gente vai olhar também os long-term holders, que são esses investidores de mãos mais fortes, que a gente diz, né? E eles agora também estão vendendo as suas moedas em uma certa taxa que ela é considerada histórica, assim, uma certa quantidade que é considerada histórica. Então, o primeiro indicador dessa semana, ele traz justamente esse balanço de Bitcoin nas exchanges, tá? Então, ele bate aqui um valor histórico de saques, né? Então, a gente teve nesse último mês aqui mais de 172 mil Bitcoins sendo sacados das exchanges, que vem a calhar com esse evento da FTX, tá? Então, justamente o que a gente acabou de comentar, são os investidores buscando essa segurança em guardar os seus Bitcoins nas suas wallets, tá? Próximo indicador, ele chama atenção para nós aqui também a quantidade das transações nas exchanges e a dominância dessas transações, tá? A gente teve uma elevação aqui nessas dominâncias de 47% das transações no mercado hoje são dentro das exchanges, tá? Então, esse ponto, ele está beirando aqui a região de máximas do ano, desse último ano, ano de 2022. Historicamente, quando a gente teve esses níveis de dominância de transações das exchanges aqui, foram eventos de bull market, onde a gente tinha ali um mercado subindo com muita força, então os investidores começavam a realizar os seus lucros, né? Então a gente tinha muita gente entrando, muita gente negociando e vendendo, e a gente teve esses picos também em alguns eventos de volatilidade, como eventos de sell-off, alguns eventos de fundo de mercado, né? Então a gente teve aqui nesse ano aqui o evento da Terra Luna, também teve depois o colapso ali, o sell-off de junho também a gente teve essa condição, tá? Então esses picos de sell-off eles são geralmente um pico e ele já volta, né? E quando a gente está em um bull run, na verdade a gente tem essa tendência de dominância das exchanges aqui, ela é de forma mais sustentável, igual a gente tem aqui, igual a gente teve aqui também, tá? Outra coisa que ele chama atenção para nós aqui são os saques, né, que a gente teve das exchanges, né? Então, mais de 77 mil saques por dia aqui e 48 mil depósitos por dia aqui, tá? Então, totalizando aqui mais ou menos 234 mil transações por dia. Esse aqui são as transações totais, tá? Dando continuidade nessa questão das exchanges aqui, a gente vai trazer um indicador aqui que a gente compara uma questão de força, né, o momentum aqui, né? Então a gente tem duas situações aqui, uma situação de 30 dias, que é essa linha vermelha, e de 365 dias, que é essa média azul aqui, tá? Então esse valor ele é mensurado em dólares, tá? Então esse gráfico ele mostra justamente esse comparativo de uma média mensal com uma média anual, tá? Historicamente, quando a gente tem essa média mensal de volume de transações das exchanges aqui, superando o anual, a gente tem um sinal de força. E é justamente quando a gente tem investidores entrando, muita movimentação, investidores antigos trazendo as suas moedas e vendendo, realizando lucro, né? Então isso aqui geralmente acontece quando a gente tem uma tendência de alta, igual a gente vem aqui de 2019 até 2021, né? Então
A linha vermelha ela está acima da linha azul. E quando a gente tem o inverso, a gente tem justamente uma situação de bear market, tá? E a gente tem justamente menos interesse, né? A gente não tem mais aquela euforia toda que a gente tinha em um bull run. Então a gente começa a ter uma diminuição nesse volume transacionado de 30 dias e a média anual acaba se sobressaindo, tá? Então aqui a gente teve nos últimos dias aqui, né, e também quando a gente teve os eventos de volatilidade, a gente chegou a tocar essa linha azul aqui, né? Então a gente tem alguns picos aqui, né? Uma coisa que a gente trouxe nas últimas semanas e que a Graça nos traz nessa situação aqui também é que a gente volta a ter um interesse, né? A gente estava voltando a ter um interesse e até esse evento da FTX a gente vinha que estava entrando uma nova demanda no mercado, né? E agora, com essa queda, a gente vê que tem um volume maior de transações novamente, né? Então, se o mercado mostrar uma certa força a partir de agora e a gente continuar tendo esse aumento de volume de transações, a gente continuar tendo uma entrada de novos investidores, por ser uma região atrativa, mais atrativa do que estava dias atrás, e a gente cruzar isso daqui, a gente pode começar a ter um sinal construtivo do mercado aí, justamente de uma entrada de nova demanda, né? Então, esse indicador, ele mensura justamente essa força do mercado, né? Hoje essa força está negativa, né? Ou seja, está com uma tendência de baixa, mas se a gente começar, se essa linha continuar subindo aqui, a gente pode ter um sinal dessa reversão, tá? Agora a gente entra um pouco nos lados das baleias, tá? A gente vai começar a analisar agora as baleias e os investidores de longo prazo. A gente analisou as exchanges, a gente vai olhar, continua dentro das exchanges, mas a gente já começa a olhar uma questão de tamanho dessas transações, né? Então, quando a gente tem esse mini inflow aqui, ele justamente é relacionado a transações grandes, transações maiores, que vêm a calhar com baleias institucionais ou algumas grandes empresas de trading aí, tá? Então a gente vê que desde junho aqui, desde o evento da Terra Luna aqui, a gente tem um aumento de volume, né, de entrada de volume nas exchanges justamente dessas grandes entidades, né? Quando a gente teve essa situação nos bear markets anteriores, então a gente puxa lá 2018, 2019, quando a gente começou a ter esse aumento, né, a gente tem aqui essas linhas azul, verde e amarela aqui, a gente tem esse aumento de volume de transações grandes, né, então muito dólar envolvido nisso. A gente estava em regiões de fundo de bear market e a gente teve um evento de capitulação final aqui, no caso, em 2018. Nesse ano a gente está, né, nesse bear market já, e a gente tem novamente esse evento de capitulação, a gente já teve aqui 3 eventos de capitulação, e a gente vê que esse volume ele só vem aumentando, né? Então, se a gente realmente seguir essa tendência aí, né, a gente pode realmente estar vendo essa entrada, mais um indicador mostrando para nós uma cópia de livro para um fundo mercado de ciclo de baixa anterior, tá? Então a gente comentou, né, que dessas instituições maiores, então agora a gente vai entrar realmente nas baleias aqui, tá? Então esse indicador, ele traz para nós aqui o comparativo das baleias e das exchanges, e ele traz essa linha amarela que ela é uma média de preço em que as baleias sacam os seus bitcoins das exchanges, tá? Então ele chama atenção para nós que desde 2017 os preços eles vinham sendo negociados acima dessa linha amarela aqui, tá? Então, agora só, né, após esse evento da FTX, que o preço veio a ser negociado abaixo dessa linha. Então, chama atenção para nós, né, que pode ser considerado um indicador de preço médio aí das baleias. Então, foram os preços que elas realmente sacaram os seus bitcoins. Então, depois que a gente teve esse sinal aqui, as baleias, elas estão sacando mais Bitcoin das exchanges com um fluxo de 5 a 7 mil Bitcoins por dia, né? Então isso daqui é um valor, na verdade, até pequeno para elas, né? Até porque a baleia ela é considerada 1.000 Bitcoins para cima é considerado baleia, então é um valor pequeno aqui comparado para elas, mas chama atenção para nós que nessa semana elas começaram a ter esse comportamento aqui, né? Ou seja, as baleias elas aumentaram por pouca coisa a venda dos Bitcoins delas durante essa última semana. O que chama atenção para nós isso é um ponto de dor financeira das baleias, né? Então, elas estão começando a enfrentar uma certa dor financeira, né? Todo mundo está enfrentando dor financeira, mas chega a um limite ali, né? Então, provavelmente esse aqui é um indicador
num certo limite das baleias, tá? Então, já que a gente comentou justamente sobre essa dor financeira das baleias, a gente vai olhar agora o indicador de realização de lucro e de prejuízo do mercado, tá? Então, aqui a gente tem esse indicador que ele chama atenção para nós. A gente teve essa realização de prejuízo aqui de mais de 1,4 bilhões de dólares nessas duas últimas semanas, tá? Então, ela é uma das maiores realizações de prejuízo da história aí, né? A gente vem aqui desde 2020 também trazendo isso. Ele traz que é a quarta maior realização de prejuízo da história, esse valor de 1,45 bi aqui, né? Sendo superado pela realização de prejuízo que a gente teve no sell-off de junho. Terra Luna também superou, e quando a gente teve aqui o evento da China, né, expulsando todos os mineradores de lá, né. Mas outro ponto que tem aqui também é que a gente tem uma realização de lucro aqui de 830 milhões nessa semana, tá? Então a Glassnode hoje ela chama atenção para nós aqui que se há essa realização de lucro nessa semana aqui, são de investidores que estão negociando nesse último ciclo, negociando no dia a dia, assim. Então, provavelmente algum investidor que comprou esse quando o mercado afundou e já voltou a realizar algum lucro. Então, a gente tem essa dominância realmente muito forte de realização de prejuízo, mas ainda tem alguns investidores realizando algum lucro, né?